Quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista e todas as terças a gente tem aqui um bate-papo sobre nutrição, um bate-papo às 7 horas da manhã. Todas essas lives, gente, muita gente me pergunta sempre que termina uma live, ou durante aqui a live, essas lives elas ficam, bom dia Ana, tudo bem? Essa live fica gravada aqui no Instagram. A live não fica no Instagram, tá, gente? Mas ela vai pro YouTube. Hoje à noite ou amanhã, ela já tá sempre lá no YouTube. Não só essa, todas as lives, né? Então, se vocês quiserem ver aí os assuntos que a gente já conversou, se vocês quiserem rever alguma live, ela tá lá no YouTube. Lá no YouTube fica mais fácil, porque vocês conseguem pausar, vocês conseguem colocar em velocidade, né, para vocês assistirem. Então, todas as lives, elas vão lá pro YouTube. Então, se vocês quiserem rever, vai lá no YouTube que tem todas as lives. E sempre... Oi, Isabel, tudo bem? E aí foi a maneira que eu encontrei de facilitar a vida de vocês, para que vocês realmente consigam assistir a live novamente da forma que fica mais fácil para vocês, tá? Beleza? E essa live de hoje a gente vai conversar sobre... Oi, Júnior, tudo bom? Sobre doenças crônicas. Na verdade, fevereiro é um mês de conscientização de 3 doenças: do lúpus, Alzheimer e fibromialgia, que são doenças crônicas. Eu não vou falar específico dessas 3 doenças aqui na live. Durante a semana eu vou colocar aí no feed as informações de como a nutrição ela pode ajudar a prevenir essas 3 doenças e como que ela pode atuar de forma coadjuvante no tratamento do lúpus, da fibromialgia e do Alzheimer. Mas a gente vai falar na live sobre o geral das doenças crônicas, né? Que são doenças aí que, infelizmente, boa parte dos brasileiros tem e cada dia tá piorando, né? Porque doença crônica não é aquela doença que te mata quando você descobre ela. Você vai convivendo com ela, né? Ao longo de anos e anos e anos. E aí, como que a gente faz para prevenir essas doenças crônicas? Como que a gente, na verdade, eu botei aí, né, os passos que a gente tem que ter no nosso dia, a preocupação que a gente tem que ter no nosso dia para evitar aí o desenvolvimento de uma doença crônica. Para quem não sabe, doença crônica, a gente pode dar como exemplo aqui o câncer, as doenças cardiovasculares, a obesidade, o Alzheimer, as doenças autoimunes, são tudo consideradas aí doenças crônicas, tá? Vocês imaginem assim, que vocês acabaram de construir uma casa, né? E aí passa um tempinho, você olha pro teto, nessa casa tem uma pequena rachadura no teto, e você olha, aquilo ali te incomoda, mas, bem, você vai deixando e não resolve naquele momento. Daqui a um tempo você passa, aquela rachadura aumentou mais um pouquinho. E aí você olha e fala, nossa, a rachadura aumentou, amanhã eu vou chamar uma pessoa pra... Oi, Nara, tudo bem? Vou chamar uma pessoa pra olhar aqui essa rachadura. E passa um dia, passa outro e você não chama aquela pessoa. Passa um pouquinho, você olha de novo, aquela rachadura tá do ponta a ponta no teu teto. Aí você olha e fala assim, nossa, essa rachadura aumentou, eu vou ter que chamar alguém para ver esse teto, porque tá feio já. Só que infelizmente no dia seguinte você tem uma viagem para fazer, que você vai ficar um mês fora. E aquela rachadura vai ficar ali. Quando você olha, volta de viagem, você olha aquela rachadura, você vê, bem, não aumentou, a rachadura tá de ponta a ponta. Amanhã eu chamo uma pessoa para olhar essa rachadura no meu teto. Só que aí chove nesse dia. E o que era uma rachadura se transforma em um buraco que inunda a tua casa, né? E aí você não pode dizer que você não sabia do problema, você sabia do problema. Começou com uma rachadura bem pequenininha que foi aumentando. E por opção tua, você não quis fazer nada. E aí, de repente, essa rachadura vira um buraco e tem uma cachoeira dentro da tua casa. E assim acontece com a nossa saúde, né? O teu corpo, ele vai te mandando sinais que algo tá errado.
que existe um caminho para o desenvolvimento da doença crônica. Eu costumo falar que ninguém dorme e acorda obeso, ninguém dorme e acorda com câncer, ninguém dorme e acorda com uma doença autoimune. Você tem sinais no teu corpo, sintomas que você sente diariamente que você não cuida, né? Então você, no final de uma tarde, você tem uma dor de cabeça, que para você foi uma dor de cabeça comum, né? Uma dor de cabeça de um dia tenso. No dia seguinte você tem de novo aquela dor de cabeça e você toma um analgésico. Passa uns dias, você tá acordando com dor de cabeça, você tá ficando com dor de cabeça o dia inteiro e você já anda com analgésico dentro da bolsa. E assim acontece com outros sintomas. Você tem uma distensão abdominal, você toma ali um antiácido. Você tem ali um intestino preso, você toma ali um laxante. Você tem uma insônia, você toma um ansiolítico. Você está muito ansiosa, você toma um calmante. Então, todos esses sintomas e esses sinais que vão aparecendo no meio do caminho, é como se fosse a rachadura ali no teto. Você fica, só tapando o buraco e você não investiga a causa do problema. E é justamente a causa do problema que vai te levar a uma doença crônica. Então é muito importante essa autoobservação e entender quais os sinais crônicos você está desenvolvendo no seu dia. São dores articulares que você tem todos os dias? É uma dor de cabeça que você tem frequentemente? Porque muito provavelmente esse sintoma crônico que você fica cuidando, né, tapando o buraco com medicação, é o que vai te levar a uma doença crônica, tá? Eu tava em São Paulo agora, né? E eu conversando com uma amiga minha que tá bem acima do peso, ela mostrou uma foto pra mim, dela de férias, né, no stand-up. E aí ela falou assim, olha como eu tô gorda, olha a minha barriga. E eu falei assim, amiga, você só viu isso agora? Que você tá desse jeito? O que acontece? Ela ia colocando uma roupa, e a roupa ia ficando apertada, e ela não ia ligando. Chegou uma hora que ela ia botando uma calça, que não fechava o botão, e ela simplesmente botou aquela calça no armário e começava a colocar roupa larga. Ou seja, ela estava engordando, ela percebeu que ela estava engordando porque as roupas não davam mais nela, só que ela continuava da mesma forma. Ela só foi se tocar que realmente ela estava muito acima do peso quando alguém tirou uma foto dela em cima de um stand-up, que ela viu o tamanho da barriga dela. Nem se olhar no espelho ela se olhava. Eu perguntei, você se olha no espelho? Porque se você se olhasse no espelho, você ia ver o caminho que você estava construindo dentro de você. Você está obesa, né? E só agora, depois de uma foto, que ela conseguiu entender o caminho que ela estava seguindo, né? E daí, gente, essa é a grande questão. Primeiro de tudo, vocês têm que se observar e ver os sinais que vocês estão apresentando, ver o que vocês estão aí alimentando no corpo de vocês, para que a gente previna essa doença crônica. Então é muito importante vocês observarem seus sinais e seus sintomas. E daí como que a gente faz para a gente trabalhar a prevenção de uma doença crônica? Antes de mais nada, a gente tem que olhar o nosso corpo como se fosse uma árvore. E dessa árvore saem algumas raízes. Uma ramificação dessa raiz é a nossa genética. A nossa genética, a gente não pode fazer nada para mudar, mas a gente pode silenciar e modular a nossa genética. E como que a gente sabe, né, qual a doença que a gente está predisposta a desenvolver? Claro que hoje existem exames muito modernos que a gente consegue identificar as mutações genéticas, os polimorfismos genéticos que a gente tem, só que são exames caros, né? Nem todo mundo consegue fazer um exame genético. Mas uma simples forma da gente avaliar qual a doença crônica que a gente está mais predisponível a desenvolver é olhar para a nossa família, gente. Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, olha para os teus avós, para os teus tios. Olha aí dentro da sua genética qual a doença que mais aparece na tua família. É câncer? É uma doença cardiovascular? É uma doença autoimune? Muito provavelmente você tem uma predisposição genética a desenvolver alguma dessas doenças. Eu, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Lá com 14 anos, não sei quem viu meus stories aí de ontem,
deve ter visto uma foto minha com a minha irmã, eu bem gordinha. Eu já falei essa história aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu fui escolher meu vestido para a festa de 15 anos com a minha mãe. E eu adorei um vestido. Eu era muito gordinha, gente. Eu tinha a minha altura. Eu tinha quase 80 quilos, uns 78 quilos. Eu tenho 1,64 m. E aí eu fui escolher o vestido não entrava em mim. E eu amei o vestido. E eu cheguei pra moça, falei assim, eu quero esse vestido. E a moça da loja falou assim pra mim, ó, a gente consegue apertar vestido, alargar não. Eu tinha um mês pro meu aniversário de 15 anos, né? E eu cheguei e falei assim, não, eu vou emagrecer. E eu quero esse vestido, eu com 14 anos. E aí eu cheguei em casa e eu ficava olhando pra minha irmã e eu via minha irmã muito magra e eu muito gordinha. E eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Por que a minha irmã é magra e eu sou gordinha? E eu fiquei assim pensando, eu lembro disso perfeitamente, hoje eu tinha 14 anos. Eu fiquei olhando, eu falei assim, aí eu olhava pro meu pai, eu olhava pra minha mãe. O meu pai é muito magro. O meu pai tem 76 anos, ele continua com o mesmo corpo que ele desde que eu conheço meu pai. E minha mãe, gordinha. Olhei pra família toda da minha mãe, minha avó, meu tio, minhas tias, todo mundo gordinho. Ou seja, claramente eu entendi que eu tinha alguma relação mais com a família da minha mãe, eu não sabia disso, mas intuitivamente eu pensei, eu tenho muito mais relação com a família da minha mãe do que com meu pai e a minha irmã, que tem relação com a família do meu pai, porque ela é magrinha. E eu claramente entendi com 14 anos que se eu não fizesse nada, eu ia ficar igual a minha mãe. Gordinha, eu não queria ficar igual a família gordinha, não queria. Naquele momento, 14 anos, a minha intenção era apenas uma questão estética, de entrar no vestido, né? Bem, eu fiz tudo errado, eu emagreci, eu saí de 78, fui para 62 quilos em um mês e consegui entrar no vestido, apertou o vestido. Mas, gente, depois daquele momento, eu fiz tudo errado, depois eu cheguei até os 56 quilos, fiquei muito magra. Foi um processo, né? Como eu falo pra vocês, um processo de emagrecimento que você se entende. Então, desde os 14 anos, eu sei que eu tenho uma predisposição genética para engordar. E que se eu não fizer nada, assim, se eu continuar comendo, se eu não fizer atividade física, eu vou engordar. Eu sei disso. E é importante que vocês saibam também, que vocês entendam o caminho que vocês querem seguir. Para entender o caminho, vocês têm que entender claramente qual a tua predisposição genética, né? E não precisa fazer exame genético para entender isso. Olha para tua família, vê o que tem de predisposição, o que tem aí de desenvolvimento na tua família de doença, tá? É como se vocês tivessem, assim, então, dentro dessa genética, vocês podem ou não fazer com que ela se desenvolva. Eu costumo falar, existe um estudo científico que mostra, né, que o desenvolvimento da genética está relacionado com 25% de você desenvolver uma doença está relacionado à tua genética. 75% vem do que a gente chama de epigenética. O que é epigenética? É uma anteninha que você tem que capta tudo que você faz na tua vida, o teu estilo de vida. É como se você tivesse uma arma em casa, tá? Guardadinha na gaveta. A arma é a doença. Você apertar o gatilho é opcional. Você aperta se você quiser aquele gatilho. E a mesma coisa, na genética, é nossa. A gente não precisa ativar essa genética. A gente pode deixá-la silenciada. Genética não é destino, gente. A 75%, que é estilo de vida, que é a epigenética, você tem controle. Então, desenvolver uma doença crônica está no teu controle. É só você querer isso, só fazer com você acontecer para que você não desenvolva. Eu hoje tenho 44 anos, que eu sempre engano, né, gente? Mas para vocês eu não engano, não. Hoje eu tenho 44 anos e desde os meus 15 anos eu tenho o mesmo peso, né? Eu tenho 61 quilos. Não, eu engravidei, aumentei o peso normal de gravidez, voltei para o meu peso e mantenho. Porque eu sei que essa é a minha história genética. Eu sei que eu tenho que fazer por onde, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer atividade física para não desenvolver esse lado que eu puxei da minha família, né? Mas eu desenvolvo se eu quiser, né? É aquela coisa, 75% tá no meu comando, tá?
E quais os passos que a gente tem que olhar? O que a gente tem que olhar no nosso dia a dia para que a gente desenvolva ou não uma doença crônica? A primeira questão, e a mais importante de todas, é olhar para o nosso intestino, é cuidar do nosso intestino. Há mais de 2.500 anos atrás, Hipócrates já falava: toda doença começa no intestino. No nosso intestino existem trilhões e trilhões e trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, tudo que tem que funcionar em equilíbrio, todos convivendo ali em equilíbrio, eles têm que estar em equilíbrio. A grande questão é que hoje a gente tem aí uma florestinha no nosso intestino que não está em equilíbrio. E é justamente esse desequilíbrio intestinal associado a uma inflamação, uma permeabilidade intestinal alterada, que faz com que essas doenças crônicas possam se desenvolver. E por que isso? Porque a sede do nosso sistema imunológico é o nosso intestino. Justamente esses micro-organismos em equilíbrio que fortalecem o nosso sistema imunológico, e isso desde criança. A gente nasce com o intestino estéril e a partir da amamentação, a partir da nossa alimentação, a gente vai criando a nossa florestinha. E é justamente esse intestino em equilíbrio que vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Então não é à toa que todo tratamento de qualquer doença crônica tem que se olhar o intestino. E isso é muito importante, né? Vocês olharem as fezes de vocês para ver como que tá, entender como que tá o intestino de vocês, tá? Tô falando muito rápido, gente? E como que a gente cuida do nosso intestino? Comendo comida de verdade, gente. E principalmente, além de comida de verdade, comendo uma comida variada. O mais importante para o nosso intestino é ter uma alimentação variada. A alimentação do brasileiro ela é muito monótona. É arroz, feijão e bife, é arroz, feijão e carne. Come salada como? Alface com tomate. É assim, na maioria das casas. A pessoa esquece que existem outras leguminosas, não é só feijão, né? A gente tem lentilha, a gente tem grão de bico, a gente tem ervilha, a gente tem feijão azuki. A gente tem arroz negro, a gente tem quinoa, a gente tem amaranto. A gente tem as raízes, batata doce, inhame, cará, mandioquinha, mandioca. A gente se esquece disso. Então a pior questão pro intestino é ter uma alimentação monótona e não variada. Existe uma série no Amazon Prime. Então quem puder, o Amazon Prime, acho que se eu não me engano, a assinatura é R$ 9,90. Quem puder, assina só um mês, só para ver essa série. A série se chama O Corpo. Dentro da série, tem um episódio, se eu não me engano, é o primeiro episódio, que é intestino. Lá eles explicam de forma muito didática essa questão do sistema imunológico e a relação desse sistema imunológico com o intestino. E é muito legal, porque eles explicam de forma... Vocês vão entender assim claramente o que eu tô falando aqui. É no Amazon Prime. A série se chama O Corpo e o primeiro episódio é intestino. Só vale a pena vocês pagarem R$ 9,90 só para assistir esse episódio, porque vocês vão entender de forma clara por que é tão importante cuidar do nosso intestino. E o que é mais importante para o nosso intestino? As fibras. E quando eu falo fibra, eu não estou falando de farinha, tá? Quando eu falo de fibra, eu estou falando de verdura, de legume. Eu tô falando da casca da maçã, que é rica em pectina. Eu tô falando da chicória, que é rica em inulina. Eu tô falando da biomassa de banana verde, que é quando a gente cozinha a banana verde, que é rica em amido resistente. Tudo isso alimenta as bactérias do nosso intestino, fazendo com que elas se multipliquem e fiquem ali em equilíbrio. Então é muito importante que vocês tenham uma alimentação variada, que vocês tenham uma alimentação onde vocês tenham uma inclusão de fibras, para que esse intestino fique em equilíbrio e evite toda essa permeabilidade, essa inflamação intestinal, tá? A Fabiana tá falando aqui que os grãos nem sempre ajudam o intestino. Sim, existem pessoas que têm inflamação, principalmente por conta daquela pelinha que tem no grão. E isso acontece principalmente por conta de uma alimentação que não é variada.
Por conta dessa pessoa comer feijão todos os dias, e todos os dias feijão, 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 arroz, 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 justamente por conta de uma alimentação não variada, a pessoa desenvolve ali uma intolerância ao grão, e aí você tem distensão abdominal, né? Então, às vezes, nem sempre os grãos, eles são indicados pro intestino justamente por conta disso, porque já criou-se uma inflamação tão grande que é principalmente a pelinha do grão, né? Sabe quando fica claro quando a gente cozinha um grão de bico, tá? Que tem aquela pelinha. E é justamente aquela pelinha da leguminosa que vai piorar a inflamação, por conta de uma alimentação que não foi variada e a vida inteira ficou comendo aquele mesmo grão, tá? A Ana tá perguntando aqui que quem tem intestino permeável consegue reverter? Consegue. Para quem não sabe, o que é o intestino permeável? O nosso intestino, né? As células do nosso intestino, elas têm que ser juntinhas assim, tá? Bem juntinhas. Quem junta uma célula da outra são os cadeadinhos que a gente tem entre elas. Chama tight junctions, tá? Quando a gente quebra esse cadeado, nosso intestino fica assim, parece uma peneirinha. E daí tudo que a gente come, né? Por exemplo, um grão que não é bem digerido, essa pelinha não é bem digerida, passa aqui nessas fissuras que vai direto para a nossa corrente sanguínea, suprimindo ainda mais o nosso sistema imunológico. E daí a Ana está perguntando se tem como reverter esse processo, né, de fechar essas células e fechar esses cadeadinhos de novo. Tem sim, Ana. Só que é um processo lento. Existem alguns ativos que melhoram muito na melhora da permeabilidade intestinal, como o própolis, a cúrcuma, o gengibre, alguns tipos de fibras, né, que a gente consegue fazer na alimentação, por exemplo, a biomassa de banana verde, tá? Então a gente tem que fechar, melhorar esse grau de inflamação para que a gente melhore essa permeabilidade intestinal, tá? A Lília tá falando que se ela come feijão todo... Oi, Lília, tudo bem? Tá falando que se come feijão todos os dias, ela fica mal. É exatamente por isso, porque existe uma permeabilidade intestinal. E aí, essa pelinha que não é digerida, ela passa por essas fissuras e você tem um aumento da produção, principalmente de gases, né? É justamente o que acontece, tá? Então, primeiro de tudo, para evitar uma doença crônica, a gente tem que cuidar do nosso intestino. Gente, eu durante muitos anos atendi em uma clínica de medicina ortomolecular. Muitos anos da minha vida. E nessa clínica tinha um tratamento para pacientes com fibromialgia, né? Então eu atendia muito paciente com fibromialgia. Muito paciente com fibromialgia mesmo. Eu acho que quase que 90% dos pacientes com fibromialgia tinha intestino alterado. Ou tinha um intestino solto, ou tinha um intestino preso, ou tinha uma síndrome do intestino irritável, tá? Então é muito comum pacientes autoimunes, pacientes com fibromialgia terem alterações intestinais. É muito comum. Dificilmente eu pego um paciente com uma doença autoimune que não tem uma alteração intestinal. A maioria tem, tá? E desde criança. E convive com isso durante muito tempo, beleza? Segundo ponto, importantíssimo para evitar as doenças crônicas, movimento. Veja, eu não tô falando de atividade física, eu tô falando de movimento. É importante que a gente se movimente. Ah, Nutri, eu faço atividade física todos os dias. Você imagina que na semana a gente tem 168 horas. Você faz 1 hora de atividade física todo dia. São 7 horas na semana. Ainda faltam 161 horas. Que você faz o quê? Parte dela você dorme, parte dela você fica sentado trabalhando. Então, o quanto você puder fazer para se movimentar ao longo do seu dia, não só na atividade física, é importante. Então, ao invés de pegar elevador, vai de escada. Ao invés de pegar o carro para ir a 2 quarteirões, vai andando. Coloque teu corpo em movimento o tempo inteiro, porque esse movimento é muito importante para o teu corpo. E é claro, quando eu falo de fazer atividade física, exercício de força, vocês têm que colocar na rotina de vocês a musculação. E quando eu falo exercício de força, não tô falando de pilates, não tô falando de funcional, não tô falando de hidroginástica, eu tô falando de musculação. A musculação é o exercício que vai ajudar você a preservar o músculo que você tem e, de preferência, aumentar esse músculo.
E por que que é importante a gente preservar o nosso músculo? Porque o nosso, Isabel, né? Acho que a vida inteira eu vou falar para Isabel fazer musculação. Fazer musculação. E por que que é importante a gente preservar essa qualidade muscular? Porque é normal. Conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo, é fisiológico que a gente reduza a nossa massa muscular. E é importante a gente agir para prevenir essa redução, principalmente nós mulheres, que quando chega ali no climatério, na menopausa, a redução é de 30% de massa muscular. É muito importante isso. Por quê? Porque é justamente o músculo que mantém aí, faz parte de um conjunto que vai manter a nossa pressão em dia, vai manter a nossa glicose em dia e mais do que isso. Quem tem músculo, guarda isso, gente, quem tem músculo tem força, quem tem força tem autonomia. Me responde hoje, você aí com 30, 40 anos, você quer que daqui a 30, 20 anos alguém te ajude no banheiro porque você não consegue ir no banheiro sozinho? Você quer que alguém fique trocando a tua fralda porque você não consegue sentar numa privada sozinho? Então, gente, é muito importante essa massa muscular para daqui a 20, 30 anos. Eu não tô falando para você ganhar músculo, para você ficar com a barriga tanquinho igual da blogueira, para ficar com o bumbum na nuca. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que o músculo é importante para tua longevidade. É importante que você trabalhe para você preservar e para você aumentar essa tua massa muscular. Isso é muito importante, gente. Eu atendo hoje mulheres com 20, 30 anos com uma massa muscular abaixo do ideal para a idade delas. Imagina com 20, daqui a 20, 30 anos essa mulher. Né? Por quê? Porque não gosta de fazer musculação. Ah, não gosto. Não é questão que não gosta, é remédio, gente. Tem que ir, tem que fazer musculação. Você tem que ir fazer a musculação, tá? Daqui a 20, 30 anos, você vai sentir falta desse músculo, porque você não vai ter autonomia na tua vida. Você vai ser aquela idosa que não vai conseguir viajar porque não consegue colocar uma mala, vai ter que pedir ajuda para todo mundo para colocar a mala, vai ter que pedir ajuda para sair de um avião porque não consegue. Daqui a 20, 30 anos você não vai conseguir viajar sozinho. Você não vai conseguir carregar teu neto no colo, porque você não tem músculo. E é muito importante o desenvolvimento desse músculo para que você previna essas doenças crônicas. Então olha aí na tua família, vê se tem algum histórico de osteoporose, osteopenia. Você tem que fazer atividade física. Uma das grandes formas de você prevenir uma osteoporose e uma osteopenia é fazendo musculação. Então você tem que fazer, tá? Vamos lá. Eu não sei o nome, né? Mas o Primor Saudável tá me perguntando aqui que quem tem fibromialgia pode fazer musculação. O tratamento da fibromialgia inclui a musculação. Porque assim, vou falar de forma bem resumida, tá, gente? As fibras musculares que são atacadas pela fibromialgia é um tipo de fibra que não tem ali uma boa circulação sanguínea, tá? Quando você faz musculação, você muda o tipo de fibra muscular. E aí você muda o foco da doença da fibromialgia. Você muda o tipo de fibra muscular que a fibromialgia atua. E aí quanto mais você faz musculação, você tira essa fibra do teu organismo e aí você melhora aí a fibra, a fibra muscular que a fibromialgia atua, entendeu? Então é muito importante fazer musculação justamente para mudar o tipo de fibra muscular e aí você muda o tipo de fibra que a fibromialgia está atuando, tá? Então é tratamento da fibromialgia a musculação. Tá falando do cálcio, da vitamina D. Ah, não. Tá, da osteoporose, beleza. Musculação é só com aparelhos ou existe outro tipo? Ginástica com o peso do corpo vale? Pode fazer, o ideal é que você tenha sobrecarga de peso, né? Pra gente trabalhar manutenção e aumento de massa muscular. Mas é claro que cada pessoa vai trabalhar com quantidade de peso que ela consegue, né? Você nunca pode se comparar com o outro. Se eu faço um agachamento com 40 quilos, né, você vai fazer com 40. Você tem que fazer com o que você aguenta, né? Mas o ideal é se ter uma sobrecarga de peso, tá? Musculação só em academia ou pode ser feita em casa? Pode, se você tiver uma sobrecarga de peso, você pode fazer em casa essa musculação, tá? Mas tem que ter sobrecarga de peso. Só com o peso do corpo, alguns exercícios você vai ter um bom resultado, outros não, tá? Por exemplo, você vai fazer uma flexão de braço. Para você, mulher, pode ser um bom exercício.
né? Só com o peso do teu corpo fazer uma flexão de braço. Mas fazer uma barra, você pode fazer com o peso do teu corpo. Mas para outro tipo de musculatura é importante que você tenha uma sobrecarga de peso, tá? Vamos lá. Terceiro ponto em relação a esse caminho para a gente evitar as doenças crônicas. Fatores ambientais. O que você está exposto durante o teu dia do ambiente que pode te causar algum problema lá na frente? O que você está exposto de forma crônica do teu ambiente? O que é isso, gente? São as toxinas ambientais. Qual a água que você toma? Qual a panela que você cozinha, né? A gente sabe que o excesso de alumínio hoje, das panelas de alumínio, elas têm uma ação neurotóxica, né? A água rica em cloro, que água que você está consumindo? Já mediu o pH da água da tua casa? O acesso ao consumo, né, do plástico. Então, você consome muito alimento que vem em plástico, em lata, né? Essas são as toxinas ambientais. Qual a maquiagem que você usa diariamente para você trabalhar? É uma maquiagem que tem muito produto químico? Você está preocupado com isso? Então, todas essas toxinas, né? Qual o alimento que você consome? Tem agrotóxicos, você come na maioria das vezes orgânico. Então, todas essas toxinas ambientais, de forma crônica, pode aí trazer prejuízos para a tua saúde. Então, pensa num paciente onde a família toda tem um histórico aí de câncer. A gente sabe que alguns tipos de câncer acontecem por conta de uma detoxificação hepática ineficiente. E a gente sabe o quanto que as toxinas ambientais, elas são prejudiciais para o nosso fígado, né? Então é importante a gente potencializar esse processo de detoxificação sempre. E evitar as toxinas ambientais é muito importante, tá bom? Alguma dúvida, gente? E aí a gente entra na saúde emocional. A gente sabe hoje que as nossas emoções, elas são gatilhos aí para o desenvolvimento de inúmeras doenças que estão ali, ó, só esperando uma questão emocional acontecer para ela desabrochar. Isso é muito comum, é mais comum do que vocês imaginam. Eu tenho inúmeros pacientes com doenças autoimunes que a doença autoimune apareceu por conta de alguma questão emocional. Isso acontece muito com pacientes com fibromialgia, né? Durante todo o tempo que eu atendia muito paciente com fibromialgia, eu sempre fazia uma pergunta: quando que começou a fibromialgia? E quase que 90% dos pacientes era: depois que meu marido faleceu, eu comecei com as dores. Depois que eu perdi o emprego, eu comecei com as dores. Eu tive uma gestação e abortei, e aí eu comecei com as dores. Sempre, quase que na maioria, tinha um histórico de perda com a fibromialgia. Isso é muito frequente em paciente com fibromialgia, um histórico de perda com o aparecimento das dores. E isso também acontece com o paciente autoimune, né? Uma relação do sistema emocional com o aparecimento da doença autoimune. Então, cuidar do teu emocional é muito importante. Entender com quem você está se relacionando no seu dia, quais as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas, elas fortalecem o seu emocional. Qual é a relação que você tem com teu marido, com seus familiares, com os teus filhos? Como que tá esse emocional? Né? Você deixa que essas pessoas ao seu redor prejudiquem essa tua relação emocional? Como que tá você no seu trabalho? Como que você lidar com o teu chefe, né? Com os teus amigos? Então, toda essa questão emocional, ela pode agravar e potencializar aquele gatilho da arma, uma doença, você desenvolver uma doença crônica, tá? E isso, gente, é mais comum do que vocês imaginam, beleza? Minha osteoporose surgiu antes dos 45 anos, momento muito estressante da minha vida. E é isso que acontece, gente. Isso assim, eu posso falar pra vocês exatamente isso. Quase que 90% dos pacientes com doença autoimune, uma doença crônica, fibromialgia, lúpus, Hashimoto, tem uma questão emocional associada, tá? E, claro, a gente não poderia falar de dois fatores muito importantes, que é o nosso sistema digestivo e a nossa alimentação.
A gente, muito tempo atrás, ouvia aqui assim, você é o que você come. Na verdade, a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve e o que a gente elimina. Então, todo esse processo digestivo e esse alimento que você coloca na tua boca vai ter uma relação com o desenvolvimento aí de uma doença crônica. Então, como que você digere esse alimento? Como que está esse aparelho digestivo seu? E aí a gente volta lá para o nosso intestino. Quem absorve esse alimento é o intestino. Então, se você come um alimento que ele não está sendo bem digerido, esse intestino recebe um alimento que não sofreu um processo de digestão correto. Muito provavelmente, essa molécula que não foi digerida vai causar uma inflamação no teu intestino. E esse intestino vai se tornar permeável. Esse aumento da permeabilidade intestinal, essa molécula que não foi digerida que você comeu, vai lá para a nossa corrente sanguínea e vai suprimir o seu sistema imunológico. Você vê que tá tudo interligado, gente. Então, tudo que você come, você tem que prestar atenção na digestão desse alimento. Como que estão as suas enzimas digestivas, né? E volto lá no início da live. Você tem uma distensão abdominal, ao invés de você entender por que você está com distensão abdominal, por que você está com um aumento da produção de gases, você toma um antiácido. E aí você piora ainda mais o seu processo digestivo. Então vamos pensar assim, você come uma proteína, tá? Uma carne. Ou você come uma leguminosa, né? Agora eu esqueci da pessoa que falou sobre o feijão, os grãos, né? Lá no nosso intestino, no nosso estômago, a gente faz a digestão de proteína. Se você não tem uma boa produção enzimática nesse seu estômago para fazer uma boa digestão proteica, essa proteína não vai digerir da forma correta. E ela vai chegar uma molécula lá gigante no teu intestino. Essa molécula gigante no teu intestino pode piorar essa permeabilidade intestinal, piorar essa inflamação. Essa molécula gigante vai direto para a tua corrente sanguínea. O teu sistema imunológico vai olhar e vai falar assim, nossa, isso aqui é um vírus, uma bactéria, eu vou começar a atacar. Só que ele não vai atacar, porque é um alimento mal digerido. E aí você vai suprimir no seu sistema imunológico. Um sistema imunológico suprimido, como que você vai combater o aparecimento de uma doença crônica? Vocês conseguem entender que tudo está interligado? É um alimento que você come, que você não digere bem, que vai direto para o teu intestino, que é a sede do seu sistema imunológico, que não tem a capacidade para proteger você, porque você está suprimindo ele e você desenvolve uma doença a partir de um alimento que não foi digerido. Por isso que você não é o que você come. Você é o que você come, você é o que você digere, você é o que você absorve, você é o que você elimina. Então, quando você consegue perceber todos esses fatores, você consegue aí trabalhar para que você previna essa doença crônica. Muitas vezes, e a gente volta lá no nosso emocional. Vocês já perceberam quando a gente fica ansioso, quando a gente fica nervoso, muitas vezes a gente tem uma contração no estômago. Tem pessoas que até vomitam, tem pessoas que param de comer, porque há uma retração. Então, há uma ligação direta do nosso sistema digestivo com o nosso emocional. Então, a partir do momento que você não trata bem o teu aparelho digestivo, o teu aparelho intestinal, você está diretamente alterando toda a tua saúde emocional. Então, uma coisa liga a outra, gente. Então, não tem como você prevenir uma doença crônica sem olhar todo esse caminho. Não adianta ficar tapando o buraco. Eu tô com uma má digestão, eu vou tomar um antiácido, né? Dessa mal digestão, eu fiquei com uma diarreia, eu fiquei com uma constipação. Ah, eu vou tomar um laxante para melhorar a minha constipação. Dessa má digestão, eu apareci com uma enxaqueca, ou apareci com bolinhas no meu corpo. Então, uma coisa liga a outra, gente. Eu atendi uma paciente esse final de semana e ela tem várias doenças crônicas. Uma delas é o Hashimoto. Aí eu pedi pra ela tirar roupa, né? Eu peço pro paciente tirar roupa, ficar só de calcinha e sutiã. Quando eu olhei pra ela tava cheia de bolinha assim no braço, sabe? E aí eu falei com ela assim, essa bolinha no braço tem relação com a sua doença autoimune.
Porque a gente sabe que o Hashimoto, ele tem uma relação muito grande com a doença celíaca. É muito comum um paciente com Hashimoto também ter doença celíaca, que tem uma relação com o glúten, por conta da má digestão do glúten. Aí eu falei com ela, falei assim, olha, essas bolinhas que você tem na pele nunca vai melhorar com pomadinha que você passa da dermato. Essas bolinhas que você tem na pele tá relacionada aí com uma alteração relacionada ao glúten. E ela, nossa, eu percebo realmente quando eu exagero no glúten, quando eu como muito pão e tudo mais, essas bolinhas aumentam. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, você tem periodontite? Ela tem, o Nutri. Eu falei, exatamente, quem tem bolinha no braço, normalmente tem periodontite e normalmente tem uma doença autoimune. E ela tem o Hashimoto. Então, uma coisa liga a outra, gente. Nós estamos todos interligados, tá? Então, é muito importante que vocês observem aí, no passo a passo de vocês, primeiro de tudo, qual é a tua genética? Não tem como, é aquela questão, né? Quando alguém dá uma sementinha pra gente, a gente vai plantar, a gente vai regar, porque a gente sabe o fruto que a gente quer colher, né? Então, a gente precisa saber qual é a doença genética que a gente tem de predisposição. Porque a gente tem uma família, a gente tem um histórico genético, a gente tem. Mas ela se desenvolver é responsabilidade tua, que não tá prestando atenção na tua saúde. A Elisângela tá falando que a filhinha dela tinha muitos carocinhos no braço. Ela parou com vários alimentos industriais e as bolinhas sumiram. Exatamente isso, né? Bolinha no braço, sabe aquelas bolinhas bem pequenininhas que fica catucando? Ela tem... É alimentação, gente. É alimentação, tá? Gente, que horas são? 7h42. Gente, eu falei muito. A live é pra ser uma live rapidinha. Olha, gente... Durante a semana a gente vai estar falando aí sobre doença crônica no feed. Vou estar, claro, falando sobre essas doenças que a gente está aí no mês de conscientização, lúpus, fibromialgia e Alzheimer, tá? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a live, manda aqui no direct, a gente vai conversando. Se vocês entraram agora, né, no finalzinho da live, ela vai pro YouTube, hoje à noite ou amanhã, ela já tá lá no YouTube pra vocês verem. Se vocês quiserem rever a live, vai lá no YouTube pra rever, tá? Que a gente vai se falando. Obrigado pela presença de todos aqui. Cuide da saúde de vocês, se observe. Esse autoconhecimento é muito importante pra vocês, pra que a gente diminua esse quadro aí crescente de doenças crônicas, doenças metabólicas no nosso país e no nosso mundo. Uma doença crônica, ela só se desenvolve por conta de um estilo de vida cronicamente errado, tá, gente? E não esqueça, gente, a doença crônica, ela não te mata de uma hora para outra, ela vai te matando aos pouquinhos, bem pouquinho todo dia. E também a tua família, né? Pra quem tem um paciente aí com Alzheimer em casa, sabe muito bem disso, né, gente? Cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito difícil. Então, é uma questão de egoísmo. Eu tava falando com a Isabel esse final de semana. Ter uma doença crônica, Alzheimer, e todas as doenças, né? Uma diabetes que extrapola para uma neuropatia, é uma questão também de egoísmo. Porque não é só você que fica doente, a tua família toda fica doente. Porque a tua família toda se preocupa com você, tem que cuidar de você, né? Então seja responsável pela tua saúde hoje, para que você não fique dependente de ninguém pro resto da sua vida, beleza? Obrigada, gente, fiquem com Deus. Bruno, beijo, cada dia melhor. Bruninha, beijo, fiquem com Deus, tá? Um beijo.